Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, cangurus, tilápias e sei lá mais o que. Recebi aí algumas sugestões, algumas perguntas bem interessantes de vocês, inclusive foi até postado já uma interpretação na resposta do vídeo anterior sobre o que fazer, né? Quando a gente vê essa escalada da violência, quando a gente vê essa escalada fascista, quando a gente vê um governo que namora com o fascismo e essa forma de governo, o que, que a gente pode fazer democraticamente? O que, que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades, né? Isso me foi perguntado inclusive qual que era a melhor forma de atuação nesse momento, né? É, a minha tentação era muito virar e responder senta a mão na cara, porque com fascista a gente não conversa, com fascista a gente quebra no pau. Não tem muito diálogo com esse tipo de gente. Talvez por não existir realmente um veículo, uma forma de diálogo com pessoas fanáticas que se baseiam em mentiras e que tem a crença acima de tudo, é difícil você dialogar com esse tipo de pessoa e apontar as falhas, os erros e ver que aquilo ali não tem sentido e que aquilo não vai para frente. Então é até meio sem sentido dialogar. Mas talvez justamente o que esse tipo de pessoa está esperando agora é que a gente se descontrole e que a gente faça justamente aquilo que tá com vontade, que é sentar a mão na cara. Carluxo é o 3? Carluxo é o 4? 3? Tá. O próprio Carlos Bolsonaro tuitou vendo aquelas manifestações antifascistas, das torcidas de futebol antifascistas que se uniram ali, né? A gente viu torcida antifascista do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, todo mundo junto na Paulista para impedir o avanço fascista. O Carlos Bolsonaro. Como vocês podem ver, amiguinhos, eu errei. Me referi no vídeo ao Carluxo Bolsonaro, mas como vocês podem ver aqui pelo tweet, quem falou merda novamente foi Dudu, seu cagão. Tuitou falando que aquilo lá eram pessoas fantasiadas de torcida organizada, mas que na verdade eles só queriam desordem, só queriam baderna, só queriam confronto. Então já começa aqui uma questão muito importante que é desqualificar a oposição. Quando você desqualifica qualquer forma de luta da oposição como sendo uma baderna, como sendo uma bagunça, aqui a gente consegue classificar como inimigo. E isso os fascistas são excelentes. Para o fascista se manter no poder, ele precisa de um inimigo. Isso a gente viu ao longo da história. Isso a gente viu na Itália fascista, isso a gente viu na Alemanha nazista, quando você identifica o comunista como inimigo, quando você identifica o judeu como inimigo, e aí a gente precisa se unir contra essa ameaça que existe. Isso a gente viu no Brasil, isso a gente viu no golpe do Getúlio Vargas, de 37, né, quando ele fala que existia uma ameaça do plano Cohen assassinar pessoas do governo que estariam próximas a ele, de tomada de poder, e nada disso, né? E a gente viu, inclusive, no próprio golpe de 64. Quando os militares chegam ao poder, a justificativa era de proteção do Brasil contra a ameaça comunista que existiria. E a gente sabe que não existia porcaria nenhuma de ameaça comunista, mas a gente tem até hoje um bando de velho safado que não entende merda, porcaria nenhuma de história, falando, né, que o golpe militar de 66... Golpe não, que eles não falam golpe, né? São tudo bando de sem vergonha também. Que o golpe de 64 teria salvado o Brasil, né? Teria tirado o Brasil dessa ameaça comunista que iria tomar o poder ali, né? Ia transformar o Brasil numa nova cúpula, uns negócios bosta desse, né? Então, os fascistas precisam de inimigos para ficar no poder. E grande parte das vezes esses inimigos são imaginários, eles inventam os inimigos para ficar no poder. Então o que a gente não pode fazer nesse momento é justamente entregar para eles o que eles querem, que é o inimigo. A gente não pode cair nessa. Então já estão inclusive querendo criminalizar esses grupos antifascistas, soltaram aí dados pessoais de grupos, de pessoas, de membros, né, que fazem oposição ao governo, de pessoas que são antifascistas,
e estão rodando por aí como se fossem ameaças para que essas pessoas sejam perseguidas. Então, é muito perigoso tomar qualquer atitude que possa ser vista pelo governo como uma desculpa para endurecer o regime. Isso foi feito dentro, inclusive, do próprio regime militar aqui do Brasil, né? Quando depois do golpe em 64, a gente teve o endurecimento do regime em 68, com a AI-5, porque eles utilizaram a justificativa que existiam grupos guerrilheiros, terroristas dentro do Brasil, e aí eles precisariam endurecer o regime contra essa ameaça que existiria. Então, eles inventam uma ameaça, eles endurecem o regime e a gente não pode dar essa justificativa. Principalmente nesse momento, e que a gente não pode esquecer também que existe na Constituição, né? Meu irmão trouxe aqui, ele já fez a pesquisa e colocou lá o artigo 142 da Constituição, permite então que o Estado possa tomar medidas energéticas, inclusive, se necessário, uma intervenção militar para proteção da pátria. Então, eles podem utilizar qualquer desculpa para lançar mão aqui do artigo 142 da Constituição. Então, a gente tem que ter cuidado para não dar essa desculpa para eles. Segundo ponto, que não só dá a desculpa para eles, mas que é importante também, é o perigo que é fazer parte dessas manifestações. Por mais que a gente veja grupos do governo que são contra o governo central, o governo federal, e que o governo do estado é o chefe da polícia militar, mas a gente está vendo os policiais militares muito mais próximos ao governo federal, Bolsonaro, do que obedecendo a ordem do chefe imediato, que é o governador do estado. Alguns, inclusive, ameaçando publicamente, falando para as pessoas, o comando está vindo e a gente está vendo isso claramente, né? Enquanto a polícia escolta o grupo de fascistas pedindo fechamento do STF, fechamento do Congresso. Ô, policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso? Ô, policial! A polícia não faz nada, a polícia escolta, a polícia protege, a polícia passa aquele paninho básico para deixar bem lustrado, cagado. Tá indo em direção aonde está tendo ato, com claro interesse de arrumar confusão. Galera, aqui no limite falando, não passa por lá, não faz isso, eles vão passar lá no meio. Então com a PM tá dando segurança, né? E é isso. Se você vai pra rua contra essa ameaça fascista, a polícia vai lá e te desce cacete. A polícia vai lá e te dá porrada. E a gente tá vendo isso acontecer e a gente tá vendo uma ameaça nítida. Policiais falando, nós estamos indo armados para essas manifestações e qualquer provocação a gente vai dar tiro na cara de pessoas. Vê aí, olha aí, se eu tô exagerando. Tem muito policial armado nessas manifestações que um de vocês vai achar o de vocês, hein? Na hora que vocês vierem tomar no meio da testa, no meio do peito e cair o primeiro, vocês vão entender do que vocês estão se metendo, seus filhos da Vocês não mandam em nenhuma não, seus comunistas. Qualquer oposição mais drástica ao governo Bolsonaro pode levar ao endurecimento do governo Bolsonaro, inclusive pode até dar desculpa para que eles deem o golpe e encerrem a democracia de vez, como já disse o Eduardo Bolsonaro, já deixou isso claro também. E depois não se engane. Quando chegar a um ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador. A gente tem que se prevenir, tá certo que a democracia brasileira é muito mais importante do que a gente tem que prezar pela democracia brasileira, a gente tem que lutar pela democracia brasileira, mas também a gente não pode sair lutando à toa, sair na rua tomando tiro na cara, como é o que essas pessoas aí estão prometendo. Então, apesar de eu aqui, como pessoinha, adorar falar que a gente vai sair na rua, descer a mão em fascista, talvez a melhor alternativa seja justamente fazer manifestações pacíficas e talvez a melhor solução seja a desobediência civil. Organizar uma baita de uma obediência civil. Bolsonaro, você não manda mais. Como disse aquele haitiano lá que deve ter vindo do futuro. Bolsonaro acabou. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não precisa ver difícil. Chegar aqui, Bolsonaro, acabou, cara. Você não manda mais, não existe mais governo enquanto você tá aí.
todo mundo senta no chão, todo mundo para de trabalhar, o Brasil para, ou essa milícia que governa hoje o Brasil, essa gangue que governa hoje o Brasil, abaixa a cabeça e obedece a grande maioria que é democrática, que é progressista, e não esses bando aí que estão na rua defendendo o fechamento de STF, que isso é crime, né? Defendendo fechamento do Congresso, que é crime. Aí a polícia deveria estar agindo, mas não, a polícia está escoltando essas pessoas. Então, cuidado. A gente não pode esquecer que o núcleo apoiador do Bolsonaro é justamente formado por policiais militares, policiais civis e parte do exército. Talvez a melhor opção para a gente nesse momento, inclusive no momento de isolamento social, momento de quarentena, momento em que o Brasil está caminhando para o precipício por conta da Covid-19 e o governo não toma nenhuma atitude a respeito, talvez a melhor solução seja desobediência civil, pacífica e ordenada. Mas não podemos dar a desculpa para que eles endureçam ainda mais o regime e acabem com a nossa democracia, que é tão importante. Estou gostando da participação de vocês, continuem assim. Dá o seu like, não esquece de comentar aqui embaixo o que você está achando disso tudo, do que você acha que pode acontecer. Se você concorda comigo, se não concorda, pode escrever aí embaixo. Deem outras sugestões de temas, façam suas perguntas, compartilha para os amiguinhos. E vamos lá! 2020 está longe de acabar ainda. Beijo do Magro. Tchau.